Muito bom dia para você que já está ligado na nossa programação. Seja você muito bem-vindo. Seja você muito bem-vindo. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. Essa é mais uma edição do nosso canal de informação, podcast executivo no ar, começando a semana com muita informação importante, pertinente, tendo vocês sempre como os nossos convidados especiais, levando sempre para vocês grandes empresas, profissionais renomados, especialistas, debatendo assuntos muito interessantes, é claro, convidados especiais. Hoje na nossa edição vamos falar, bater um papo, trazer convidados também especiais, que é o Douglas Sapupo Júnior, juntinho com o Mauro Guarnieri Neto, ambos sócios diretores da Domafer Aço Armado. E a gente vai entender mais sobre esse mercado. Você já ouviu falar em soluções em ferragens armada? Esse bate-papo vai trazer para vocês um assunto mais específico. Fica ligado, a partir de agora, mais uma edição juntinho com vocês e com os nossos convidados nesse bate-papo, começando a semana com o pé direito e com muita informação. Seja você muito bem-vindo. Se você quiser participar com a gente, já são os nossos convidados. Entra aqui no nosso chat, deixa o seu bom dia, traga a sua pergunta dentro desse segmento de aço, de ferragens. É o nosso bate-papo de hoje e se você sempre teve dúvidas sobre esse assunto, esse é o momento de saná-las, porque vocês são os nossos convidados especiais. Vamos conhecer também um pouco mais sobre a empresa Domafer, vamos entender os grandes diferenciais, vamos falar como que eles conseguem aí se destacar na região de Indaiatuba. A gente vai conhecer um pouquinho de tudo juntinho com os nossos convidados nesse bate-papo a partir de agora. Então, antes de a gente conhecer mais o trabalho da Domafer, queria conhecer mais sobre os nossos convidados. Então, eu já vou abrir, deixando aqui um super bom dia para o Douglas. Tudo bem, Douglas? Bom dia, Luciano. Obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho, contar um pouquinho da história pessoal minha e, consequentemente, da empresa da Domafer, junto com o meu irmão Maurinho aí. Obrigado mais uma vez pelo convite e vamos falar um pouquinho, né? Pode vir com as perguntas aí que nós estamos prontos para as respostas aí, tá bom, pessoal? A gente que agradece, na verdade, toda essa receptividade, não só de vocês, mas de toda a equipe aqui, atendendo a equipe do podcast com muito carinho. E você, Mauro, tudo bem contigo? Bom dia. Muito bom dia, Luciana, muito bom dia. Primeiramente, muito obrigado por vocês também estarem aqui, né, com a gente, terem escolhido a Domafer aí para estar falando do assunto do aço, da ferragem armada. Verdade. E muito bom dia, meu irmão. Tamo junto, né? Vamos que vamos. Vamos começar a todos aí que estiverem acompanhando a gente também. E estamos aí preparados para as perguntas e vamos que vamos. Muito bem, essa simpatia dos convidados de hoje, Douglas Sapupo Júnior e Mauro Guarnieri Neto, sócios diretores da Domafer, vão trazer um pouquinho da experiência deles nesse nosso bate-papo de hoje. Você acompanha tudo isso a partir de agora, ao vivo com a gente. Antes da gente conhecer mais sobre a Domafer, eu queria conhecer um pouquinho da história de vocês. Como é que acontece esse mercado, essa área, esse segmento, né, de aço armado, de ferragens armadas? Se vocês sempre viveram esse mercado ou se as coisas foram acontecendo aos pouquinhos? Conta pra gente, Douglas. É bem legal essa pergunta, viu, Luciano? Porque eu e o Mauro, nós temos histórias bem distintas, né? Depois o Mauro vai falar um pouquinho dele, que é um cara que nasceu, brinco, no meio do aço aí. Literalmente. E eu já, na verdade, não nasci na área, né? Eu venho de uma área eu me formei em análise de sistemas, trabalhei muitos anos com inteligência e negócios e no decorrer do tempo a gente sempre quis montar um negócio junto, tanto eu quanto o Mauro. Nos conhecemos através de carros antigos, vocês podem não acreditar, também. Mas que é um assunto, né, que não tem nada a ver. E depois a gente, qualquer coisa, pode contar um pouquinho para vocês aqui. E aí depois tomamos a decisão, de fato, de montar a Domafer, né? Eu sempre trabalhei muito com o lance de entender o negócio e buscar sempre as melhores soluções e trabalhar, que eu falo, sempre com inteligência, né? Isso para tudo. Então, a base da concepção da administração, né? Por isso que a gente gosta de chamar de administradores mesmo, é extremamente importante. Isso para tudo na nossa vida, né? Então, isso também a gente uniu a experiência do Mauro, que ele vai contar bastante aí com relação ao aço, e a minha parte com inteligência, basicamente em negócios aí, e promover mesmo e explicar. Porque tem muita gente, vou ser sincero com vocês, assim como eu, que não nasceu no ramo do aço, que não sabe muito detalhe importante. O que é a norma da ABNT 7480, por exemplo, né? Sabe que existe a norma, mas qual que é o conceito dessa norma, né? Então depois a gente pode falar algumas pautas aí.
Porque assim como outros produtos ou serviço, né, tudo existe marca, tudo existe também um trabalho por cima. Então eu brinco, né, refrigerante existe de várias marcas, relógio existe de várias marcas, né? Então o que acontece? O aço é um produto que o cliente final acaba não vendo, né? A ferragem armada, que eu acho que depois vale a pena a gente comentar aqui, né, para quem está chegando agora e fala assim, poxa, mas peraí, vocês estão falando de ferragem armada, o que é a ferragem armada? Ferragem armada, para introduzir vocês, basicamente é o que? É uma estrutura de aço que junto com concreto segura uma estrutura, uma obra, desde pequenas a grandes, tá? Essa é uma forma construtiva, hoje inclusive muito utilizada aqui no Brasil, tá? Entre outros países também. Então o que acontece? Você acaba não vendo essa estrutura, porém ela é de suma importância literalmente para que a sua casa não caia, que o seu muro não caia. Recentemente a gente tem visto aí muro de arrimo caindo, tudo, e depois a gente pode pautar aí também pontos são importantes. Irmão, a gente gosta muito de falar também, né, comparando entre aspas, perguntamos muito para os nossos amigos e clientes, né, qual que é a parte do corpo mais importante para vocês, né? Sim. Então, assim, é aquilo que realmente você não consegue enxergar, entendeu? Mas faz tudo funcionar, né? Exato. Mano? Então, assim, a gente pergunta e responde, né? O coração. Porque a ferragem armada exatamente é aquilo. Você não enxerga ela na obra, né? Ela está lá enterrada muitas vezes, são os pilares dos concretos armados e automaticamente você não enxerga e é a coisa realmente mais importante que tem na sua casa. Perfeito. Acho que você vai querer falar um pouquinho quem é o Mauro. Eu se deixar aqui o negócio vai estender. Não, vamos que vamos. Não, vamos que vamos. Por favor, sinta-se à vontade. Um pouquinho? Como é que foi do zero, né, Maurício? Não, o Mauro Guarnieri Neto, cara, o Mauro Guarnieri Neto, que nem você falou, né, nasceu no aço, né? Nascido em 1990, em 94, o meu pai abriu a empresa de ferragem armada dele, né, juntamente com um tio, né, então eles eram sócios na época e automaticamente nasceu essa empresa em Indaiatuba, de ferragem armada. Eu tinha 4 anos de idade, cara, então assim, realmente, literalmente nasci no aço, né. Aos 12 anos, uma época totalmente diferente de hoje, né, das coisas como hoje acontece, aos 12 anos eu praticamente comecei a interagir ali um pouco com o meu pai, indo para a empresa, acompanhando ele, acompanhando os trabalhos, né? Com 14 anos ali foi realmente quando foi, vamos se dizer, começamos a trabalhar literalmente de verdade, né? E as coisas foram acontecendo de uma forma que como eu me apaixonei pelo aço armado de verdade, né, Luciano? Então assim, pessoal, eu realmente me apaixonei pelo aço armado, né? Aos 16 anos, mais ou menos ali, foi quando eu comecei a me interagir um pouco mais também com o cálculo estrutural, onde eu comecei a ver projetos, a começar a ir atrás disso também dentro da empresa do meu pai, trabalhando muito, né, com isso. E foi aonde eu também vim fazer a faculdade de engenharia civil, automaticamente me especializando em cálculo estrutural depois. E o Douglas, como ele já disse, a gente se conhece já há 10 anos, irmão. 10 anos mais ou menos. Vai fazer 10 anos mais ou menos que nós nos conhecemos. Nos conhecemos por causa dos carros antigos, né, como ele já disse. E a gente sempre quis realmente montar um negócio, né? A gente sempre, um olhava para o outro, era uma conexão assim de, a gente precisa trabalhar junto, vamos trabalhar junto. E foi aí que nasceu o projeto, de fato... A Domafer, né? Foi mais ou menos nesse momento que nasceu. Eu também fiz MBA em gestão de projetos. Então a Domafer também foi um projeto, foi bem bacana, porque eu tenho outros negócios também e de fato eu já queria startar outras frentes, né? Eu gosto muito de verdade, de abrir o negócio também e fazer com que ele funcione sem que a gente precise estar aqui. Para isso a gente precisa também ter pessoas competentes, né? Por isso, já quero aproveitar, agradecer todo o time da Domafer aí, porque tanto eu quanto o Mauro, né, não seríamos nada sem o time aí, que também nós fomos buscando os melhores. Eu falo que para a gente estar entregando o melhor produto, eu tenho que estar com os melhores profissionais. Então, por trás, tanto da parte de equipamento, produto, e quando eu tenho as pessoas que também têm muito know-how, muito conhecimento, isso contribui muito. Isso, né, nós vamos aprendendo e crescendo com o passar do tempo aí. E a Domafer vem nessa vertente crescendo aí. Estou muito orgulhoso, muito feliz da empresa aí, em tudo que nós temos recebendo aí de realmente feedback, inclusive no Google aí, a gente tem bastante comentários aí, todos são verdadeiros aí, são depoimentos dos clientes que gostam aí do nosso trabalho.
E a gente veio fazendo a diferença, né, Mauro? Depois a gente vai comentar e vai falando aí. Mas aí a gente juntou tanto essa expertise do Mauro, eu acho que às vezes do Mauro até mais fácil eu falar, né? Porque tem muita gente que vem tirar dúvida com ele com relação a cálculo estrutural. O Mauro entende bastante dessa parte de estrutura, de cálculo mesmo, até porque ele fez, tá? Então, mas nós seguimos aqui, né? Hoje existem duas formas para você solicitar ferragem armada, né? Você tem como vir com um projeto já pronto, de alguém, né, que fez esse projeto estrutural para calcular de cima para baixo a estrutura, independente da obra que você vai estar construindo, tá? E às vezes tem gente aí sim com um projeto arquitetônico, isso é um método um pouco mais antigo, vamos falar assim, que a pessoa não tem um projeto estrutural e ela vem aqui com um projeto arquitetônico, que é basicamente um desenho de planta baixa, e aí você faz a parte de estrutura e nós definimos ali para ele qual a ferragem mais adequada a ser utilizada, levando em consideração que tem que segurar a estrutura com melhor economia também, né? Então a gente tenta unir tudo isso aí para que fique o melhor para o nosso amigo, eu gosto de chamar amigo barra cliente, né? A gente gosta bastante de falar isso. E é isso, resumidamente, né, Luciano? Não precisa deixar não falando, né? Vai pontuando a gente aí, fica à vontade. Seguimos o bate-papo nessa edição manhã do seu canal informativo Podcast Executivo no Ar, recebendo hoje Douglas Sapupo e também o Mauro Guarnieri, ambos sócios diretores administradores da Domafer Aço Armado. Então você está conhecendo aí, esse é só o início, só a pontinha aí do iceberg sobre aço armado, sobre ferragens armadas, entendendo mais sobre esse mercado mais específico, mas que a gente encontra em todos os lugares, né? Até onde a gente mora. Normalmente é assim, não é verdade? Apesar que a tecnologia também vem chegando com muitas outras novidades. Então, se você quiser participar com a gente, sinta-se à vontade, você sempre é o nosso convidado, a nossa convidada. O Jonathan Mella está aqui com a gente, deixando o seu alô, está acompanhando o bate-papo de vocês. Ô, Jonathan, um abraço, hein, meu? Abraço. Orgulho de vocês. Douglas Sapupo, tem alguém utilizando aí o seu WhatsApp? Assistindo? O pessoal tá? Ou você tem um xará? Não, o Douglas Sapupo Júnior? Sapupo. Tá aqui também acompanhando vocês. Eu tenho um primo meu, Bruno Sapupo, tá não sei se é ele. Um abraço pro Bruno, por ele aí, o Felipe também, meu primo. Todo mundo ligado aí. Que legal, bacana. Gente, obrigado pela audiência. Se tiver alguma dúvida, deixe o seu bom dia, eu trago a sua pergunta e a gente passa para quem realmente entende do assunto interagir com a gente, sanando a dúvida de vocês aí. Aí se for Douglas Sapupo é meu filho, hein? Neto então daí. Eu acho que é. Então aqui, filho, um beijo, o pai te ama, viu? Sereninha, já vou aproveitar. Rafa? Não pode, já que ele aproveitou, já falar isso agora, né? Então o papai também te ama, viu, Maria Luísa? Pelo amor de Deus. Né? Não pode esquecer. Não pode esquecer, né? Tem que falar da filha, né? A Eriquinha, amor, te amo, viu? São artistas natos aqui, viu? A gente tenta. Muito bom. Eu queria perguntar para vocês, falando da Domafer, o que vocês trazem como missão, visão, valores que a empresa hoje tem? Legal. Maravilha. Você quer responder? Pode falar, irmão, por favor. E eu acho isso extremamente importante que você comentou, Luciano. A gente tem uma plaquinha que vocês não vão conseguir ver, mas está atrás do câmera aqui. É uma filosofia que a gente já leva isso para dentro da empresa e tanto fora, e o nosso cliente, nosso amigo, ele tem que sentir isso, tá? Primeiro pilar nosso, honestidade. Eu acho que quando você tem essa base, tanto quando nós vamos fazer entrevista com os colaboradores, eu sempre falo, pessoal, honestidade é a base para nós aqui. E isso, eles sentem isso e isso reflete na empresa. Isso é muito bom, porque os clientes vão também sentindo o que nós falamos, nós cumprimos. Então isso é muito bom. Isso em qualquer coisa que você vai atuar na sua vida, na minha opinião, tem que ser premissa, vamos falar assim. Mas a gente gosta de deixar estampado para a gente nunca esquecer. Honestidade é a base. Então, tanto que quando a gente está fazendo qualquer ação, a gente sempre vai olhar os pilares. Eu estou ferindo alguma dessas três? Estou. Então, estou no caminho errado. Exato. Né? Então, primeiro, honestidade. Segundo, qualidade. Né? Eu falo isso porque eu falo, às vezes uma coisa ruim que você não quer para o outro, né? Você não quer para você, você também não quer para o outro. Então, eu sempre falo, eu tenho que fazer aqui como se eu tivesse pensando em construir a casa dos meus pais, da minha família. Mesma coisa com relação à ferragem armada, né? Em tudo na nossa vida. Então, a gente também vive isso. E o que é mais interessante? Os colaboradores sentem isso também. Isso é legal. E o terceiro pilar nosso, que é extremamente importante, que é a parceria. Douglas, mas por que você fala, né, de parceria? Porque a gente percebe o que acontece. Tem muita gente que às vezes vai comprar ferragem e, poxa vida, esqueceu, faltou um bloco, faltou 2 barras, o cara precisa para ontem. Quem conhece a gente, que está vendo aí, sabe que de fato nós
fazemos de tudo para realmente atender. E tem gente que nem vende 2 barras, porque, sendo muito sincero com vocês, não paga nem o custo do diesel, né, o tempo do colaborador, mas nós entregamos, tá? Recentemente nós fizemos, para vocês terem uma ideia, uma venda de arame, porque é uma pauta bastante interessante. O arame é justamente o que liga o vergalhão com o estribo, é uma parte que integra a ferragem armada. E aí o que acontece? O pessoal de Campinas, lá no condomínio Swiss Park, entrou em contato conosco por causa da qualidade, falando justamente, comentando, por exemplo, do arame. Nós fomos lá entregar somente o arame, né? E disso aí já saiu outros negócios também, as pessoas vão comentando. Então, essa é a nossa base: honestidade, qualidade e parceria. A gente não abre mão. Complementa, né, Mauro? Meu amigo, posso complementar sim. Igual o Douglas falou, né, a parte de honestidade, qualidade e parceria. Qualidade, eu gosto muito de pautar em cima disso, porque a gente vem falando, inclusive, que nós estamos andando realmente na contramão. Aí você vai falar assim, Mauro, mas por que realmente estou andando na contramão? Nós vemos trabalhando hoje com material totalmente qualificado, né? Então a gente fala que o nosso aço ele é 100% homologado pela norma da BNT 7480, tá? Então posso falar as marcas? À vontade. As marcas, a gente só trabalha com as marcas de qualidade, que é a Gerdau, Cimec e a ArcelorMittal, tá? Gosto muito de deixar bem claro também, pessoal, para quem conhece, o aço ele é dividido o arame, desculpa cortar, o arame é o 18 o arame, duplo, recozido, que é o da Gerdau, né, que a gente fez teste lá. A nossa ferragem 100% armada com arame duplo recozido Gerdau, que é o arame 18, o famoso arame torcido 18, que é o arame da Gerdau. Igual o Douglas falou, a gente já fez o teste, né, de trabalhar com aço importado, que era um arame chinês. Depois não foi legal, não vimos que realmente a ferragem não fica íntegra. Desmilinguida, eu gosto de usar esse termo. Ela fica solta, a ferragem chega na obra solta, porque a ferragem nós carregamos aqui, então até chegar lá, assim, não é legal um arame. Perceberam isso? Exato. E aí já... Não, os clientes reclamando pra gente, então a gente falou, não, a gente quer qualidade, a gente quer melhorar esse assunto. E aí buscamos um arame, fomos pro ArcelorMittal, tá? Não é um arame ruim, mas também não era um arame ainda 100% onde a gente queria, que é realmente ser, cara, muito top. E aí fomos até chegar no Gerdau, né? Gostamos de também pautar, não somos patrocinados pela Gerdau, tá, pessoal? A gente não é patrocinado pela Gerdau, mas qualidade precisa ser dita, né? Então, assim, gostamos realmente de trabalhar... Nesse quesito do arame, né? Nesse requisito do arame, tô aqui para falar, somos os únicos em Indaiatuba e região que armamos a ferragem com arame Gerdau, né, duplo recozido. Por quê, Mauro? O Douglas, essa fala é dele, tá? Vou roubar dele agora. Mas por quê, Mauro? Porque nós só conseguimos comprar o arame hoje direto com a Gerdau, né? Nenhum outro fornecedor aí tem para nos atender, porque eles falaram, pessoal, vocês foram os últimos aí, compraram os últimos lotes, e agora tem que ser direto com a Gerdau e pronto, e já era. Então é isso, tá? Você ia perguntar alguma coisa? Conhecendo, né, a qualidade, aí o resto é natural. Não, exato. Então, assim, a gente realmente não abre mão da qualidade, né? Trabalhando realmente 100% com aço homologado, tudo em cima da norma, respeitando rigorosamente o projeto de cálculo estrutural, como o Douglas já disse, quando o cliente traz o projeto para a gente. Então, assim, a gente respeita muito o cliente nesses requisitos. Qualidade, o atendimento, a equipe, o time, são de qualidade, são diferenciais hoje da Dormafer. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre os 2 pontos, atendimento e equipe. Vamos lá. Eu, na minha humilde opinião, faz toda a diferença a questão do atendimento, até porque, vou ser muito sincero com você, todo ser humano, na verdade, por mais que ele não fale, ele gosta de atenção, né? Você gosta de atenção, você gosta de ser compreendido. Então o que acontece? Muitas vezes eu falo isso, pessoal, nós temos que ouvir mais até do que falar. Primeiro eu tenho que entender o que o meu cliente quer. Essa é uma dica geral para qualquer ponto em vendas. Então você vai entender o que o seu cliente quer, o que ele quer, qual que é a necessidade dele. E às vezes, muitas vezes você vai comentar com ele, aí sim, olha, só para comentar mesmo, o ferro não é tudo igual, né? A gente já passou por uma experiência aqui de um cliente que era relativamente exigente, vamos falar assim, e no dia teve uma abordagem até engraçada comigo. Nossa. De realmente, eu fui comentar que o aço existe marca, até ele falou, não, mas eu não quero saber, só faz orçamento e tal, mas foi bem divertido porque me desafiou, e aí eu comentei justamente com ele, falei, olha, não, só estou comentando que existe uma norma que regula o aço,
que, por exemplo, quando você vai fazer uma dobra nele, ele não pode romper. No nosso Instagram, inclusive, tem um vídeo, passou mais de 12 mil visualizações lá, nós mostramos justamente isso. O cara vai dobrar o vergalhão e ele rompe, tá? Ou seja, como é que aquilo vai manter a sua estrutura. Aí você vai pelo preço, né? Não está por valor, não tem qualidade, consequentemente, você vai ter problema na sua obra, né? Na sua casa. Então, o que acontece? Quando você comenta com o cliente, às vezes ele não sabe. Então, na hora que ele me ouviu, ele falou assim... Ele ouviu, mas sabe, falou assim, tá bom, faz aí. Eu achei muito legal que na segunda leva de orçamento ele já pegou e fez questionando para nós aqui, para nós e para os demais, né? Qual a marca de aço que você utiliza, qual a marca do arame que vocês utilizam. Exato. E foi muito legal. Esse cliente fechou conosco, vem fechando. Então, e o que eu sinto também? Você primeiro tem que entender, comentar assim do seu produto, claro, né? Para nós não é difícil vender, sendo muito bem transparente com vocês, porque nós estamos muito respaldados do produto que nós temos, da qualidade. Então, isso contribui muito. E aí o que acontece? Você entende, Douglas, eu estou com problema no prazo. Douglas, eu estou vendo só preço. Deu para chegar? Deu. Não deu, eu não tenho problema em perder venda. Eu falo, nem todo cliente também é bom para Doma Fer. Porque o cliente que não paga bem não é um bom cliente para mim, sendo muito sério com você. Então, assim, o cliente que também, se ele não sabe o que quer, eu vou tentar entender, absorver isso para a gente poder atendê-lo, tá? Então, basicamente... na minha opinião, o atendimento é fundamental, mas a gente tem que ouvir mais e dar atenção para o cliente para poder cumprir. Então, se o cara quer prazo, quando que você precisa entregar? Tal data. A gente verifica para poder estar atendendo. Né? Se eu consigo bem, se eu não consigo, a gente tem uma produção muito apurada aqui, a gente consegue controlar. Douglas, eu preciso de uma ajuda, eu estou desconfiado do projeto, tem uns pontos que eu queria entender. Mauro, dá uma avaliada aqui, não, tá legal o projeto, não, Douglas, olha, aqui é melhor colocar mais um reforço aqui, não, esse ferro aqui, por exemplo, o ferro não por mal, o 4.2 milímetros é uma bitola, ele não é homologado pela norma, né? É a partir de 5.0. Enfim, você pode utilizar, né? Mas você está ciente que não é o recomendado. Então, e tem clientes às vezes que não sabem. Então a gente vai ouvindo, entendendo, absorvendo para poder de fato atender aí, né? E consequentemente eu falo que é uma dor de cabeça boa nessa parte da ferragem armada, de obra, porque eu sempre falo isso para os clientes, o propósito é muito bom. Obra dá dor de cabeça? Claro que dá, tudo dá, mas o propósito é muito bom, né? Independente se é o construtor que está fazendo uma casa para venda, que a gente atende muito o construtor que também está preocupado com a qualidade, e também o cliente final que é uma casa própria, que é a casa que ele vai morar, né? Esse cliente também está muito preocupado com a qualidade, bate muito aqui na Doma Fer, e então eu falo, poxa, é um problema bom, né? Você está construindo aí o seu lar onde você vai morar, e é isso. Ô Mauro, o sucesso, uma boa construção também depende aí de uma boa escolha entre tipos de ferragens? Com certeza, com certeza. As pessoas automaticamente elas precisam saber o que está comprando, né? Então, assim, é uma coisa que a gente sempre fala. Tem clientes automaticamente que não querem saber, né? Tem muitas pessoas que realmente, igual o Douglas acabou de falar, ele pautou bem aí, né? Dizendo a questão de preço e valor, né? Então, eu acho assim, existem realmente os dois, preço e valor, né? A gente tem que saber pautar bem. E o que o Douglas acabou de dizer também, a gente sabe então perder também, é saudável saber também falar, putz, não vou fazer isso aqui. Porque não adianta eu fazer algo também que vou prejudicar a minha empresa. Eu preciso pagar as contas no final do mês, a gente precisa, é conta, pessoal, então a gente tem que fazer conta. Não adianta a gente chegar fazer aqui, puta, eu vou fazer só para poder atender aquele cliente e tudo mais e tal. Cara, é conta, né? Todo mundo tem que sobreviver. Mas voltando para o foco da tua pergunta, em relação à parte da lida que você perguntou, que existe diferença sim, existe muita diferença de aço para aço, cara. Né? As pessoas perguntam, antes de até falar isso... Mas acho que é estrutura que ele está falando? Seria estrutura, Luciano? A ideia é o do sucesso de uma boa construção. Aí o pessoal trouxe, depende de uma boa escolha em relação a tipos de ferragens. Na verdade, quem pergunta foi o Gabriel. Um abraço para você, Gabriel. É legal porque as pessoas perguntam, né, muito, e a gente comenta muito isso, né? Ferragem armada é tudo igual? Né, eu vou responder perguntando para ele, né? Ferragem armada é tudo igual, Gabriel? Né, então, assim, ferragem armada não é tudo igual, cara. Né, então, assim, você tem que saber realmente o que você está comprando e aonde você também está comprando. Né? A gente gosta muito de perguntar, muito de questionar nossos clientes, amigos, né? Você confere o produto que está chegando na obra para você? Tem alguém lá conferindo para você, fazendo essa conferência de qualidade da base do sucesso, onde você falou, né? Conferindo esse produto que está chegando na obra.
Então a gente, realmente como a gente fala, aí entra o nosso primeiro pilar, que é a honestidade, onde a gente segue rigorosamente o projeto. Se o teu projeto lá, os estribos, né? Não sei se o pessoal está vendo aqui, tem uma coluninha aqui em pé, então automaticamente tem esses retângulos, quadradinhos, são os estribos da ferragem. E automaticamente, igual o Douglas falou, o aço de 4,2 milímetros, ele não entra mais, ele não é mais homologado pela norma, né? Tanto que nos projetos de cálculo estrutural, os engenheiros não colocam mais o 4,2, principalmente nas ferragens que estão verticais, né? Os pilares, eles não podem mais trabalhar com aço de 4,2 porque saiu de norma. Ah, mas Mauro, vocês têm o aço de 4,2 para nos atender? Temos aqui sim, não tem problema nenhum. Né? A gente vai seguir aí rigorosamente conforme o projeto do cliente, conforme o projeto. Mas aonde eu quero chegar com isso, pessoal? A diferença visual do 4,2 para uns 5 milímetros, você olhando, putz, você vê que aquela peça, é muito difícil você saber se é 4,2 ou 5 milímetros. Então eu vou deixar essa pulguinha atrás da orelha aí para vocês aí, que é isso que a gente sempre comenta com o nosso amigo, o nosso cliente. Vocês estão conferindo realmente o seu produto que está chegando na obra? Se está chegando com qual tipo de aço? Já está aí uma dica aí para você observar melhor, para não ter dor de cabeça depois. Exatamente, o Ricardo trouxe algumas questões aí, na verdade bombardeou vocês aí, e ele quer alguns detalhes, quem sabe vocês aí, que já são os experts na área, possa ajudar o Ricardo a tirar as suas dúvidas. Ricardo, um abraço, obrigado, viu, pela sua questão também aqui com a gente no nosso bate-papo. Tipos de ferragens, que vocês citassem algumas, vocês trabalham, por exemplo? Opa! Onde são empregadas, como que funciona esse processo de escolha do material? O que vocês trariam em cima desse contexto que o Ricardo nos trouxe? Um abraço para você. Posso começar, irmão? E você por me favor, complementa? não, mas pode, essa parte pode ir. A parte de... Tipos de ferragens, por exemplo. Tipos de ferragens. Você citaria no mercado? Tudo começa, acho que agora vamos voltar um pouquinho do aço, né? Para a gente chegar no aço, tudo começa você automaticamente com contato com o teu engenheiro, com o teu responsável técnico, para demandar que tipo de ferragem vamos usar na sua obra. Por exemplo, Mauro, mas como assim? Eu não entendi. Vocês precisam fazer uma análise de solo, que é o estudo de solos. Então, a partir desse documento, desse documento, né, dessa ART, desse termo técnico, do estudo de solos, você automaticamente, esse documento que vai automaticamente demandar para a gente, calculistas, vamos assim se dizer, com que tipo de ferragem a gente vai ter que trabalhar. Por exemplo, pessoal, existem dois tipos de fundação, tá? Existe o tipo de fundação profunda, que é o que nós estamos mais acostumados a falar, que são as estacas, sapatas, blocos de coroamento, vigas baldrames, os arranques para pilares e dali para cima vem os pilares e vigas, né, da primeira laje e assim por diante. Tá? Então esse tipo de fundação, que é onde vem estacas, é a fundação profunda. E quem vai me demandar isso? O meu estudo de solos, que ele vai me demandar onde está realmente chegando, qual profundidade vai atingir o solo firme, tá? E aí, o outro caso seria a fundação rasa. Essa fundação rasa é onde o engenheiro, o calculista, né, o responsável que estiver fazendo esse trabalho para vocês, ele vai projetar a ferragem armada ali para você no projeto ali para ele, com outro tipo de ferragem totalmente diferente. Onde muitos trabalham com sapatas isoladas. Estou falando nome técnico, tá, pessoal? Então, sapata isolada, muitos também chamam, né, fazem sapatas corridas, que onde vai passar os vãos, onde estão as valetas, onde abririam valetas para passar vigas baldrames, por exemplo, o pessoal faz de sapata corrida, ou seja, eles alargam um pouco mais o baldrame, a profundidade também, então virando uma sapata corrida na obra toda. Então assim, vamos lá, só para recapitular, pessoal, tudo vai demandar de uma boa ferragem para a sua obra em cima do estudo de solos, tá? Então isso é essencial. Eu ia comentar que tem a construção, método construtivo Perfeito. Estrutural, né, e convencional. Isso é muito então, importante. Parte daí tem gente que gosta, não, eu gosto do convencional, Douglas. Então, parte do convencional, tem também a parte com bloco estrutural. Aí, questão de estratégia mesmo, e normalmente é interessante que você procure, de verdade, uma pessoa expert nessa parte, voltada
para o entendimento da construção que vai ser calculada de cima para baixo, né? Faz todo sentido do peso. Quando eu pego uma obra que o cara está reformando, por exemplo, está colocando coisa em cima, aí eu sempre falo com o Mauro, falei, Mauro, será que o cara tem um projeto estrutural para saber quanto está aguentando? Porque quando você faz a conta, é de cima para baixo. Então, se já a obra já é uma obra mais antiga, o que acontece? Não por mal, se o cara não tem um projeto estrutural, como é que ele tem que estar garantindo que a fundação dele vai aguentar o que ele está subindo, né? Exato. Então, esse é um ponto importante, tá? Agora, falando dos produtos que a Domafer tem, nós vendemos vergalhão, né? Nós vendemos aí malha, treliça, a parte de arame também para caixaria, arame torcido também para uma ração da ferragem aí, e também os itens, né, que nem o Mauro comentou, sapata, tem o que chamam de sapata aberta, bloco, pilar de arranque, coluna, viga. Vale salientar que tem diferença. Esses dias nós recebemos uma cliente, muito interessante a pergunta dela. Ela falou, Douglas, comentou, ela não é uma expert no assunto, mas ela me perguntou, falou, o pessoal está colocando aqui a coluna, a viga. E o que acontece, pessoal? Eu vou pegar aqui para vocês visualizarem. Aqui nós temos aqui a ponta, né, do estribo. Levanta um pouquinho, Douglas. Vou levantar um pouquinho. Opa, pode falar comigo, viu? Aí. Mais um pouquinho? Aqui deu para ver? Então aqui você tem a orelhinha aqui do estribo. E o que acontece? Isso aqui, quando você vai colocar, o ideal é que ele não fique assim. Tá? Por quê? Porque com o peso do concreto pode sim, por mais que esteja amarrado aqui, ele pode vir a romper. Então, abaixa um pouquinho, tá bom? Então, o ideal, pessoal, é ficar para cima quando a gente está falando aqui de viga. Correto, Mauro? É isso aí. Então, é um detalhe importante, por exemplo, que o pessoal já pode conferir na obra. Tá? Essa parte tem que estar para cima, tá bom? Dentro da caixaria, dependendo da forma que você está fazendo. Então, é só um comentário, tá, pessoal? E aí nós vamos seguindo o projeto, dobrando e cortando, né, para ir montando literalmente as peças, né? E aí, aqui eu queria deixar bem claro uma coisa também, pessoal. Até porque o pessoal fala, poxa, como o Mauro já tem uma experiência de 20 anos aí às vezes eles falam, poxa, o pessoal lá faz cálculo estrutural, entende, mas nós não vendemos isso, vamos falar assim, né? O que acontece? Por questão de ética, o projeto vem, nós seguimos o projeto. Às vezes a pessoa vem e fala assim, Douglas, dá uma olhadinha no projeto, você pode, por favor, comentar? A gente comenta, né? Porque isso, pessoal, fere uma certa circunstância que ocorre. A gente não adianta ser hipócrita aqui para falar que não ocorre, né? Não adianta. Então acontece sim. Às vezes tem gente que não está confortável com o calculista e fala, poxa, eu acho que aqui está indo muito ferro, ou ao contrário, tá, Luciano? Poxa, está indo pouco. Já pegamos também, o pessoal falando, nossa, eu ia colocar mais estrutura aqui, Douglas, está pouco, aumenta um pouquinho. Então a gente sempre vai comentando, tá? Todos os dias acontece né? isso, Acontece, então não adianta. E o que é legal, né? Nós temos também o Luiz, que é engenheiro que trabalha conosco, temos a Karina também, que nos auxilia aqui também. Então nós temos uma equipe por trás também, além do Mauro, tá? O Mauro é o responsável, que também, para poder tirar as dúvidas aí, a gente poder ir sanando isso aí e fazer de fato a melhor solução para você, tá bom? É isso aí. Érica Teixeira está com a gente aqui acompanhando o bate-papo, juntinho com o Douglas e o Mauro. Beijão pra Érica, e ela né? está aqui, ó. Que legal, ótimas dicas, comenta ela. Tá ligada? É o amor da minha vida, né, gente? Eita, nós. Obrigado. Tinha que meu amor. acompanhar, né? Tem que acompanhar, né? Tem que dar audiência, né? Ele ficou até vermelho. Vamos lá. É que eu sou tímido, gente. É tímido. Falando bem assim é tímido. O Guto está participando com a gente aqui também do nosso bate-papo, trouxe uma questão. Obrigado, Guto, um abraço para você. Valeu. A ferragem é agrupada de acordo com o seu grau de resistência? Uma pergunta. O que define isso? Pergunta o Guto. Caramba. O cara é... Pode perguntar de novo, por favor? Vamos lá. A ferragem é agrupada de acordo com o seu grau de resistência? Com o seu grau O de que resistência. define isso? Sim. Agora eu entendi um pouco a parte bem técnica essa pergunta. Não é? Sim, exatamente. O que vai acontecer? Exatamente. Existe tudo um cálculo, né? Muitos profissionais trabalham 100% na base de software e muitos automaticamente também fazem cálculo no punho. Que, modéstia à parte, eu tive alguns professores na vida aí que eu aprendi a calcular realmente no punho também. Hoje, lógico, né? Depois o software veio me ajudar também pra caramba por questão de tempo e vamos que vamos. Mas respondendo essa pergunta aí, sim, cara. Então, assim, vamos supor, às vezes você vem me perguntar... Tem que estar toda interligada, né, Mauro? Uma estapa. A ferragem, ela tem que estar toda interligada. Ela tem que estar toda interligada. Então, assim, eu costumo dizer que a ferragem armada da casa... ela sendo com alvenaria estrutural ou com alvenaria convencional, ela tem que automaticamente estar todo mundo se interligando. Todos os aços têm que se interligar. Porque o aço, eu costumo dizer que é uma veia, né? São as veias do nosso corpo.
Né? Então, assim, ela tem que estar, todo mundo tem que estar conectado. Não adianta eu fazer uma viga da primeira laje lá e automaticamente ela não está encabeçando num pilar. Né? Ela está solta, ali aérea, sem pilar nenhum. Esse pilar não vai fazer função nenhuma nessa viga, se ele não estiver interligado. Então as ferragens têm que estar assim, interligadas. Mas eu acho que a pergunta dele também foi na questão de que existe a questão de como saber, né? Eu acredito que eu entendi dessa forma, se não foi assim, que corrija por favor aí, né? Seja um pouco mais específico. Mas eu entendi que existe a pergunta dele, por exemplo, ele quis dizer na questão de as estacas. Como que eu vou saber se as estacas elas vão ser calculadas com 4? Quando eu vou saber que ela vai estar lá com, puta, eu preciso de 4 ferros 3/8 nela. Ah, puta, essa casa aqui eu preciso trabalhar com 5 3/8 nessa estaca. Ou até mais, né? Nós estamos falando de estacas de uma casa convencional, por exemplo. E esse daí? Isso aqui hoje... O que a gente destaca aí? Isso aqui nós usamos inclusive até para uma outra apresentação que nós fizemos, tá? Colocamos aqui agora de enfeite no escritório. Isso aqui é um pilar, né? Isso aqui é um pilar, coluna, né? Enfim, termo técnico, acho que os dois estão certos. Então isso aqui é um pilar, uma coluna, que respondendo, como que é o nome da pessoa? O Guto. Ele comentou, então assim, como que eu vou automaticamente definir que esse pilar realmente necessita de 6 ferros, como aqui está? Exatamente. Né? Então tudo isso tem um embasamento, tem um cálculo para isso. Não é de qualquer jeito, eu não quero pronto. Exato, não é porque eu quero colocar 4 ferros lá, desculpa até o termo como eu vou falar aqui, mas né, aí chega lá o seu Zé lá, não sei, né, enfim, aí ele fala, eu quero 4 3/8 aqui em tudo aqui, e não é bem assim, né, não é bem assim, porque existe realmente, tem que ter um cálculo para aquilo. Às vezes, né, que vem de cima para baixo. Exato, o cálculo, como que eu vou saber quais são as ferragens que eu vou usar na minha fundação? Eu preciso calcular esse peso que vem da caixa d'água até a minha fundação. O cálculo estrutural ele é de cima para baixo. Não tem como calcular de baixo para cima. Não faz sentido, né? Faz. Então, assim, para mim descobrir quantos ferros eu tenho que colocar, por exemplo, nesse pilar aqui, eu tenho que ver o projeto e automaticamente esse projeto, eu costumo muito dizer, né, com a experiência que eu tenho, de vida, de obra e tudo mais, quando você olha o projeto arquitetônico, para mim é tão fácil, né, olhar aquilo ali e eu olhar e falar, né, realmente com todo o embasamento que eu tenho hoje de cálculo e tudo mais, e falar, aqui eu preciso de uma viga mais reforçada, aqui eu preciso de um pilar mais reforçado. E eu te dou o porquê. Né? Viga em balanço, o pessoal gosta, hein, Mauro? Uma viga em balanço. O pessoal então, tá muito em alta aí também. As pessoas costumam dizer, poxa vida, a gente tem que trabalhar... Eu vou te dar um exemplo. Sim. Eu tenho um vão aqui de 10 metros de vão livre. Né? Então eles costumam dizer que os 10 metros de vão livre 10% do vão. Eu tenho que trabalhar com uma viga de 1 metro de altura. E muitas vezes o arquiteto ele projetou aquela viga com 60 centímetros de altura. Aí o engenheiro tem profissionais que falam, não dá, não tem como. Dá, cara, dá sim, dá para calcular. Porque, desculpa, mas eu quero que a pessoa me fale onde que está escrito que tem que ser os 10% do vão. Eu quero que alguém me explique, então, me mostre qual livro que está isso. Que tem que calcular com os 10% do vão, respeitando esses 10%, né? Então, na verdade, não é assim, não é bem assim. Né? É tudo realmente base tem de que fazer um cálculo. É calcular, que demanda de um tempo, né, Mauro? Que demanda de um tempo. Demanda de um tempo e demanda de muitos anos de experiência. Também isso, né? Essa é a expertise maior. Né? Eu tive um belo de um professor, viu? E então... realmente aonde a gente realmente consegue fazer esses são os diferenciais também que eu posso dizer como o da Doma Fé, né? Eu costumo muito dizer para o nosso amigo, para o nosso cliente, né, que todos os clientes a gente fala que vira amigo, né? Porque não tem como, né? Conversando comigo e com o Douglas aqui, não tem como, a gente vai virar amigos. Ou não também, mas é muito difícil, viu? E aí a gente costuma muito dizer para ele que eu não estou aqui simplesmente para vender o aço para você. Eu estou aqui para solucionar suas dores. Eu estou aqui para solucionar os seus problemas. Como o Douglas disse, tudo tem problema. Mas, cara, se você souber fazer certinho, você vai evitá-los muito. A Doma Fera, ela não trabalha com a ideia da venda, né, do produto em si, mas também de toda uma consultoria que vocês prestam, auxiliando, como você já citou aqui, né, de entender se você precisa de uma dica, tem alguma dúvida, então vai ter esse suporte aqui, né? Exatamente, Luciano. Exatamente. Luciano, eu acho que vale eu comentar com vocês aí, eu acho que a gente está falando muito da ferragem armada, mas existe ainda muita gente que não trabalha com a ferragem armada. Exato. Como assim, Douglas? Na verdade, muitos armam direto na obra, tá? Então eu queria salientar as vantagens que a ferragem armada fornece para o pessoal, né? Primeiramente, ela contribui muito
para organização, tá? O que acontece? Tem muita gente que vai construir, comprar as barras e vai fazendo na própria obra. E não tem problema, tá, pessoal? Né? Desde que tem um projeto estrutural lá, você vai seguir aquilo, vai fazer tranquilo. Mas você vai acabar ocupando um espaço grande ali na obra, você vai ter perca, né? Como assim perca, Douglas? Às vezes, se o cara comprou a barra, né, para ele poder trabalhar, a barra vem com 12 metros, né? Vai fazer ali, vai utilizar 8 metros. Se a ponta, o 4, ele não for utilizar, acaba sendo um desperdício. Então, você pagou por um pedaço ali que você não vai estar utilizando. E hoje, como nós temos máquinas que cortam, dobram de forma automática, com precisão, o que acontece? Além de você ganhar agilidade na sua obra, ela vai ficar mais organizada. Tem a questão também de segurança, porque daí ali você, não por mal, mas nós temos uma mão de obra altamente qualificada para isso, tá? Que inclusive também faz a parte de ponto. O ponto que eu falo é a amarração entre o vergalhão e o estribo, que é uma coisa muito, muito importante. Tem um ponto simples que às vezes muitos fazem na obra. Tem o outro que o pessoal apelida de rabo de macaco, parece como se fosse a voltinha do rabo do macaco mesmo. Então, você tem muitas vantagens e economia não só pela perca que você pode estar tendo ali, mas também da mão de obra. Porque o que acontece? Você vai pagar o seu profissional, você vai marcar concreto também, porque a ferragem armada, pessoal, imagina o seguinte, se fosse o nosso corpo humano, é como se fosse o músculo e o osso, né? O concreto é o músculo e o osso é o ferro. É basicamente isso. Um não fica sem o outro. Se você fizer uma coluna só concreto, vai cair. Se você deixar só o ferro também não vai segurar muita coisa. Então, ela é casada, isso, concreto armado, né, Mauro? É isso aí. Então, pessoal, eu estou comentando tudo isso para justamente chegar no ponto que o que acontece? Muita gente combina um prazo de entrega também da ferragem e aí o cara marca o concreto, conversa com a mão de obra, acredita que vai entregar, não entregou, o que acontece? Atrasa a obra. Tempo é dinheiro, pessoal, simples assim. Se é um construtor e quanto antes a casa estiver anunciada, antes ele vai estar vendendo, né? Se a pessoa também que vai morar, ou ela está pagando aluguel ou está em algum lugar, então tempo é dinheiro sim. Então o que eu sempre comento com o pessoal, nós somos muito chatos com relação a prazo. Combinamos, nós vamos entregar. Se eu tenho que fazer hora extra, se eu tenho que estender, isso é um problema nosso. Mas a gente costuma cumprir, sim, os nossos clientes estão aí para poder falar. Aquele cliente de Itupeva? A gente, teve um cliente que foi muito engraçado, que é de outra cidade na região de Itupeva. Nós combinamos a data, entregamos e ele combinou concreto também. Nós combinamos de entregar no período da manhã, 9 horas, e ele marcou concreto no mesmo dia. 10 horas, 11 horas. Resumindo, ele me ligou e falou, Douglas, você não acredita, o concreto não vai vir. Eu falei, como assim não vai vir? Não, porque ele achou que a ferragem ia atrasar. Olha. E já estava contando com o nosso atraso. Sim. Porque é um hábito. Então parece que é uma coisa que não é um diferencial, mas passa a ser. Então por isso que a gente também tem que ter o quê? Eu não sabia que era Domafer, né? Exatamente. Eu não sabia que era Domafer. Exatamente. Então a gente tem que estar com a produção muito apurada, né? A gente sabe quanto que a nossa produção produz, depende também de acordo com as peças. Tem peças que são mais complexas de fazer a amarração, tem outras que são mais simples. Então tudo isso nós vamos levando os números, vamos levando a inteligência para de fato chegar no resultado do melhor para você que é o nosso cliente aí. Tá bom, pessoal? O Jairo diz que é experiência própria. E aí, você bate confirmando ou não? O que ele trouxe do aço, falando do aço armado? Principais benefícios, do meu ponto de vista: economia de aço. Legal. Evita desperdício. Perfeito. Redução de custo. Perfeito. E a agilidade na obra. Com certeza, muito bem. Já está. Já vivenciou isso. Porque tem pessoas que preferem armar na obra. E não tem problema, pessoal. Claro, vai continuar armando. Eu falo que a nossa expertise é justamente no processo de armar a ferragem aí, né? Por mais que nós tenhamos os produtos agregados aqui para vender também, né? Mas, pessoal, tem que fazer a conta. Eu falo isso. Esses dias tinha um outro cliente que estava pedindo só corte de obra. Eu fiz a conta para ele. Eu falei, desculpa, pergunta, quanto você está pagando a sua mão de obra? Tanto. Eu falei, eu vou te entregar tanto e você vai utilizando a sua mão de obra para fazer outra coisa. Marca o concreto, eu consigo te entregar. Aí ele foi meio com preconceito ainda, então isso é muito legal, né? E não tem problema, você fala, não, eu estou acostumado a fazer desse jeito, eu quero fazer. Claro, mas nós vamos tentando solucionar os seus problemas e levar o melhor para você também aí. Mauro, a Carla está por aqui participando e pergunta o seguinte para ti. Vamos lá, a diferença entre a coluna de aço armada e a soldada. Pergunta interessante. Cara, essa pergunta é muito interessante, cara, porque muitas pessoas vêm nos perguntando isso. Nos últimos 2 meses, inclusive, essa pergunta começou a ser mais frequente, né? A questão da solda e do armado, né? Pessoal, a solda, ela existe tudo vai chegar no custo-benefício, né? Tudo é custo. Tá. A solda, ela vai dar uma aderência, sim, não é ruim.
pro aço. Ela vai dar uma aderência, ela vai segurar. E muito bem segurada. Depende de como solda também, né? Exato, né? É igual uma amarração, né? Se for um ponto de solda perfeito. E para esse ponto de solda perfeito ser perfeito, exige tempo. E tempo é dinheiro, que é o que a gente acabou de dizer aqui. Então, pessoal, onde eu quero chegar com vocês? Em termos de resistência, ela vai funcionar, cara, na minha humilde opinião, igual ao aço amarrado, né, armado, que é o que a gente faz aqui, a gente arma. Nós não soldamos as nossas ferragens, tá? Então, onde eu quero chegar? Você vai ter uma demanda de tempo para armar uma coluna, como ela disse aí, né? Puta, eu vou pegar uma coluna lá de 3 metros com 4 ferros 3/8, por exemplo. O tempo que eu vou demorar para armar essa coluna soldando ali pontinho por pontinho e o tempo onde eu vou amarrar o aço, porque querendo ou não, pessoal, no nosso Instagram também tem muito o pessoal ali, a gente mostra muito a nossa mão de obra trabalhando, né? Então assim, você vai ver que os meninos eles são muito rápidos. Eles são muito... A nossa equipe realmente... Nós falamos que a nossa equipe nós somos os melhores. Né? Nós falamos inclusive para eles. Nós somos os melhores. E o pessoal, ele realmente, eles correspondem, eles são muito rápidos. Então assim, em custo-benefício, vai ser uma diferença tremenda de preço, de custo, de valor. Porque nós temos a nossa hora trabalhada. Então nós temos o nosso custo de hora. Então se a gente for fazer esse cálculo aí, para essa coluna especificamente, que a Carla, né, perguntou, isso. Então vai dar uma diferença gigante em termos de custo para a venda para esse cliente. Mas em termos de qualidade de produto, eu acredito que seja realmente a mesma coisa, pessoal. Pessoal, eu gosto de comentar um pouquinho desse assunto aí, porque realmente ele é polêmico. Vamos ser sinceros com vocês. O assunto é polêmico. Eu vou pegar aqui que nós temos aqui, essa aqui é soldada. Então o que acontece? Se a solda for bem feita, não sei se a câmera está pegando, tranquilo. Mas se o ponto de solda também for muito pequeno, pode sim ter a ruptura. Douglas, no arame é a mesma coisa. Se o cara der o ponto e não fizer a volta completa, dependendo da qualidade do arame, vai ter problema também. Vai soltar o ponto, que eu acompanho também obra e vejo muito ponto solto. Tem no nosso Instagram também, numa coluninha ali, a gente tem em 3 estribos 5 pontos soltos. Não foi obra nossa, nós fomos por causa da questão da qualidade, tá? Então, tudo varia da forma com que a pessoa está fazendo. Ah, está economizando, está colocando pouca solda, então é um pouco mais complicado. O arame também, está colocando um arame que desculpa, mas um arame, né, mais simples. Então o que acontece? Na hora que ele gira a turquesa, pessoal, o que acontece? Esse arame ele chega a romper, porque ele não aguenta totalmente a torção. Então a qualidade do arame interfere. E aí tem clientes sim que eu vejo que o pessoal prefere falar, poxa, eu prefiro soldada, que existe máquinas também que fazem isso, sim. Tá? E o ponto, tem uma máquina que faz o ponto, mas ele é o simples e aí não segura tanto. Então por isso que hoje, até uma resposta que eu não tenho a pergunta, mas enfim, que nós demandamos da mão de obra para fazer esse ponto que ninguém faz como homem. Então por isso que nós preferimos, optamos por essa estratégia na amarração, tá? Da ferragem. Mas problema você pode estar tendo nas duas e na minha humilde opinião, você fazendo um ponto bem feito, o que acontece? Você não vai ter como ter essa ruptura aí, tá? Exatamente. E a solda também, ela sendo bem feita, você não vai ter problema, tá bom? Muito bem, ótima observação. Rafael Vanelli está com a gente aqui participando também. Meu amor, um beijo, te amo. Minha mulher. Está aqui também de olho aí no bate-papo de vocês. Bate-papo show, comenta ela. Parabéns, Douglas e Mauro. Qualidade, conhecimento, comprometimento, isso é importante, Doma Fair. É verdade. Então ela já está fazendo a propaganda de vocês aqui. Ela conhece bem a gente, é isso mesmo. Que legal. Obrigado, Rafaela, também pela sua participação aqui no bate-papo. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre qualidade, garantia e prazo de entrega. Já deram aí um spoilerzinho rápido, mas eu acho que é legal enfatizar isso mais forte, que são pontos que vocês se preocupam demais para justamente atender os clientes, né, com muita maestria, eu diria. Muito legal. Posso começar? Fala da qualidade, irmão. Eu comecei aquela hora falando, por favor. Eu queria comentar do lance da garantia, que eu acho legal, que eu lembrei aqui, que vem na minha mente agora, Mauro, que é basicamente assim, pessoal, às vezes, o que acontece? O cliente faz um pedido, né? Nesse pedido estão descritos os itens, os elementos que vão ser feitos, legal. E o que acontece? Poxa, já aconteceu do cara na obra, tipo não sei se perdeu, aí, porque a gente rastreia tudo, não sei se vai dar para ver aqui, mas nós temos as etiquetas, então sai tudo rastreado da nossa produção, tá? Então, poxa, Douglas, faltou alguma coisa. É muito legal isso aí, Mauro, porque a gente nem discute. Mesmo que a gente tenha prejuízo, vou colocar isso entre aspas, a gente vai e entrega, tá? Então, é claro que às vezes a gente manda a foto, até porque a gente falou, olha, foto da etiqueta tá aqui, a gente mandou.
Poxa, chega na obra, o pedreiro, alguém, exato, Luciano, alguém falou, poxa, colocou, alguém passou e levou, eu não posso julgar, eu não tô com câmera lá para monitorar a obra, né, pessoal? Então não tem jeito. Apesar que, fica a dica, a gente tem obra que está sendo monitorada por câmera, aí a gente tem alguns clientes que já estão fazendo isso. É isso aí. Mas enfim, e aí o que acontece? Não sabe, o cara falou, Douglas, eu não quero saber, tá faltando uma sapata, tá faltando uma coluna. Eu, Mauro, aqui é mal barato. A gente nem discute, manda produzir e entregar. Ponto. Então a garantia que a gente tem é o quê? O que o cliente fechar, a gente vai estar entregando. É claro que a gente é muito chato com relação a esse controle, então eu queria muito comentar desse ponto específico da garantia. Então, o que é a garantia que você tem? O que você combinar e você fechar conosco da Domafer, nós vamos estar entregando. O ferro é de 10 milímetros, vai ser de 10 milímetros, 3/8, como cada um chama. O espaçamento dos estribos são cada 10, vai ser 10. Importantíssimo falar. Nós fizemos uma reunião numa construtora, que a forma que eu utilizei literalmente para chamar a atenção deles, era um grupo com mais ou menos 18, 20 engenheiros, eu falei para eles, pessoal, vocês conferem tudo que vem da obra? Por quê? Porque às vezes você só vai no preço e, na verdade, é calculado pelo quilo, né, do aço para compor uma base do orçamento. E aí o que acontece? Se vai menos ferro, consequentemente o preço fica mais em conta. Então você seguir rigorosamente, você trabalhar de forma correta, certinho, né? É claro, chega lá. Inclusive a gente pega gap em orçamento. Já cheguei a pegar gap aqui de obras grandes de 3 toneladas. E menores também, de 200 quilos, 300 quilos. E aí às vezes não está o elemento no orçamento do outro. Aí o cara ganha o orçamento, né? Mas depois pede adicional, porque fala, não foi. Então o que eu combinei que eu vou entregar no descritivo, eu entrego. Então essa é uma grande garantia, a gente segue rigorosamente o projeto e todo o aço nosso aqui é todo certificado, homologado, tudo certinho. Por isso que eu queria comentar disso aí, tá bom? Não, dando um adendo, maravilha, não, é muito importante. Eu quis falar que eu lembrei. Não, isso é muito top. Eu gosto de ouvir você falando, irmão. Valeu. Mas assim, uma coisa só para dar um adendo, inclusive ao que o Douglas falou, nós fazemos um romaneio de entrega. Então vamos supor, a sua obra, você fechou a obra com a gente, a obra inteira. Desde as estacas da fundação até as vigas e colunas da caixa d'água. Putz, são muitos itens, são muitas coisas. Nossa, pessoal, vocês vão me entregar tudo de uma vez? Não, pessoal. Se você quiser que a gente entregue tudo de uma vez, eu consigo te entregar e de uma forma ainda muito detalhada, né? Organização, né? Deixando o produto entregue para vocês na obra lá de uma forma como a gente criou, inclusive isso para um cliente de Campinas. Separadinho ali. A gente criou por setores. Então, ferragens da fundação, pilares do térreo, vigas da primeira laje, pilares do superior e assim por diante. E ainda o Douglas, inclusive, aí entra a inteligência de negócios aqui do meu irmão aqui. Além da etiqueta, né, Maurinho? Além da etiqueta, respeitando o projeto, né, identificando os elementos do projeto. Legal. B1, B2, P1, P2, VB1, enfim, né? São vários elementos. E automaticamente a gente colocando fitas de cetim. Coloridas, cores, né? Coloridas. Separa o que é fundação. O cliente ele falou pra gente, Mauro, Douglas, eu quero que vocês me entreguem a obra inteira pra mim. A gente falou, tá bom. Aí a gente ficou discutindo aqui dentro, internamente, né? Mas como que isso vai dar problema? Eu falei, cara, isso vai dar problema porque é muito elemento, é muita coisa. Vai confundir o pilar, ele vai confundir o pilar do térreo com o do superior. Nossa, isso vai dar E aí a gente foi onde a gente chegou. A gente colocou as fitas de cetim, separando por cores e escrevendo isso num romaneio, tá? Mas também voltando ali, né, pro início, cara. Além da gente então entregar automaticamente as ferragens para a sua obra com a necessidade da sua obra, o engenheiro, a pessoa que vai estar responsável pela sua obra vai entrar em contato conosco e vai falar, pessoal, manda os pilares do terra agora, pessoal, chegou daqui 2 semanas, manda as ferragens das vigas da primeira laje e nós vamos atendendo a sua obra. Também pode ser assim, gradativamente. Exato, que automaticamente é o que o Douglas falou, fica uma coisa organizada. Não precisa ficar montar um canteiro de obras lá e muitas vezes o cliente não tem canteiro de obra. Não tem espaço, então às vezes o cara não tem espaço físico para aquilo. Então nós vamos entregando com a demanda, de acordo com a obra nos pede, a demanda dela, né? Necessidade dela. E a gente vai entregando. E automaticamente, mesmo que exista um pedido com 50 itens lá no pedido, mas cada vez que for para a obra, esse romaneio automaticamente vai estar descrito apenas o que estará em cima do caminhão e sendo entregue. Por que nós fazemos isso, Luciano? Para realmente não termos dor de cabeça. Então tudo que é entregue, nós gostamos muito de comentar também, né, o nosso motorista, inclusive ele tem um celular melhor que o nosso, tá? Melhor do que o meu de Douglas, porque o celular dele realmente é top demais, ele é, além de motorista, um blogueiro. Então ele tira foto de todos os elementos, né?
De tudo. A gente tira foto de tudo, registramos tudo. Uma garantia para o cliente, garantia para nós, para ambas partes. Para ambas partes. Né? Principalmente para o cliente, a gente gosta muito de enfatizar isso. O cliente, muitas vezes, o cliente, vamos supor, o cara está construindo aqui na Tuba, né, no interior de São Paulo. Então, o cara é de São Paulo, ele não consegue acompanhar a obra dele aqui na Tuba. Então, essa foto que nós recebemos do nosso motorista, né, a gente já envia para o cara, fala, tá entregue a sua ferragem. O cara, pô, legal, bacana. Então, é assim que a gente gosta de trabalhar. Tudo muito bem organizado, né? Muito bem organizado. Uma forma transparente, clara, isso é legal, né? Sim. A nossa equipe toda é muito bem organizada, cara. O pessoal aqui, todo mundo realmente trabalha perfeitamente aí. Em cada setor aí temos todo mundo muito bem organizado. Isso. E eu acho que isso traz também, né, um ponto positivo pelo próprio feedback dos clientes. E falar, pô, é tudo muito organizado, tudo certinho, bacana, parabéns. Tem muito disso? Por parte dos clientes que vocês observam. Eu gosto muito de falar que toda crítica nós temos que levar como construtiva. Primeiro ponto. Eu sempre escuto e gosto e dou liberdade, inclusive para os colaboradores aqui criticarem para que a gente possa evoluir de uma forma sempre construtiva. É claro que tem coisas que a gente filtra, né? Mas os clientes também têm essa liberdade. Então, isso é muito bacana. Então, é como se nós estamos jogando no mesmo time, né? Isso é muito bom. Então, mas não vou mentir para vocês, a gente tem um feedback bem positivo. Legal. O pessoal que realmente trabalha conosco aí tem gostado muito, principalmente com relação a prazo, a qualidade também da ferragem, atendimento também. Então tem cliente que vem aqui para tomar café com a gente, eu tava passando aqui, mas queria conversar com vocês, vamos tomar um cafezinho. E realmente eu acho que é bom a gente trabalhar com alegria. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Eu falo, você poder levantar todo dia, independente da sua religião, agradecer a Deus mais um dia que você está tendo e você fazer aquilo com vontade, com amor, com alegria. É isso aí. Cara, o pessoal que acompanha o nosso Instagram e até fala, será que eles são assim como é postado no Instagram? Pessoal, é exatamente assim. Eu e o Mauro, a gente brinca aqui. Às vezes, é claro, não é fácil a gente estar fazendo ao vivo aqui, né? Então até agradecer a oportunidade, é a primeira vez na minha vida, acho que o do Mauro também. Acho que sim. Então, eu não me lembro, não. Não sei não, hein? Mas é suspeito isso. A gente tem até um sino aqui quando sai venda. O cliente vem bater o sino aqui com a gente também. Então realmente a produção... A gente faz festa. Então é muito legal, né? Eu acho que a gente poder transcrever, viver com alegria e passar isso para o cliente também, né? Eu acho que é maravilhoso. E também ele sentir que nós estamos com ele com relação ao problema. Então acontece, às vezes o cliente fechou a ferragem Douglas, segura. Aconteceu recentemente uma cliente, não sei se ela vai estar olhando aí que ela acompanha a gente também. E falou, Douglas, segura, fui fazer estudo do solo aqui, realmente deu água, deu ruim, segura porque vai ter que mudar o projeto. Eu falei, não, fica tranquila. Mas eu estou vendo concreto e tal. Eu falei, não, e aí eu perguntei para ela, falei, viu, como é que tá aí? Ô Douglas, obrigado, tal, vou saber, tal, pela manhã eu já te dou uma resposta, legal. Então, e realmente a gente se envolve com o problema do nosso amigo, do nosso cliente, e a gente vai junto progredindo, isso é maravilhoso, né? E eu jogo transparente, às vezes vem até um amigo que foi em orçamento aqui que fala, nossa, Douglas, tanto. Eu falei, meu irmão, você tem esse valor? Eu vou comprar lá, porque dependendo, eu falei, então a gente mostra, se você tem uma ideia, a gente chega já até nesse nível de mostrar até o orçamento para o cliente como é montado, porque ele participa e entende como é que a gente trabalha. Isso é legal, porque já vai de encontro com o nosso primeiro pilar, que é honestidade. Eu acho que você trouxe essa observação aí e bate não só nesse segmento de vocês, eu acho que todo segmento tem isso. Qual é a observação? Uma diferença de preço absurda, né? E às vezes as pessoas não se pegam em relação ao produto, à qualidade e tal. Mas assim, como profissionais, vivenciando esse trabalho diário, voltado, falando, né, de ferragens, aço armado, ferragens armadas, o que o cliente tem que se atentar quando vai justamente contratar uma empresa para estar prestando esse serviço, falando de ferragens e de aço? Porque, acredito eu, muita gente já não teve uma boa experiência. Então, em que se atentar na hora de buscar uma empresa de qualidade? Posso começar, irmão? Pode. Rapidinho? Pode. Não, fica tranquilo. Pode você. Vamos embora. Não, cara, eu sei que o Douglas, ele fala muito melhor do que eu. Imagina, pelo amor de Deus. Nossa. Mas, pessoal, essa questão em relação a o que o cliente vem buscar, a gente gosta muito, eu gosto muito de comentar, né? A ferragem armada, ela tem muitos preconceitos. Sim, tem muitos preconceitos, né? Isso, inclusive, rola muito, né? A internet hoje está muito forte, né? Então, enfim... Então, assim, isso vira realmente assunto muito forte entre os profissionais, né? A ferragem armada, ela realmente rola muito preconceito. Então, assim, quando a gente fala, o que o nosso cliente, né, ele tem que buscar, né? Tem que automaticamente prestar atenção realmente no produto que ele está comprando.
Tá? Eu gosto muito de falar, muitos hoje vêm comprar com a Domafer, estão buscando a Domafer. Douglas comentou inclusive em relação a uma cliente que nós atendemos em Campinas, por causa do arame, pessoal. Porque o arame sim faz a diferença na armação do aço. Então assim, a cliente mandou mensagem pra gente, entrou em contato conosco e falou, eu quero comprar com vocês porque vocês têm um produto tal e o atendimento de vocês é totalmente diferenciado, né? Tudo coisas que a gente já veio falando no decorrer da nossa conversa, né? Que realmente nosso atendimento é sim diferenciado. A gente gosta de dar esse suporte para a pessoa, deixando ela totalmente 100% respaldada e entendendo o que realmente ela está comprando. Né? Entender realmente o que ela está comprando. Que a ferragem que ela vai estar comprando, por exemplo, o Douglas comentou, o espaçamento do estribo está a cada 15, então o projeto vai ser mandado a cada 15. Cada 15 não é cada 17. Entendeu? Por quê? Porque se você pegar também e calcular cada 17, por exemplo, isso é custo, pessoal. Então se você for bater na ponta do lápis o projeto inteiro, puta cara, aí você vai, aí volta naquele orçamento lá atrás e fala assim, pô, por que eu não ganho orçamento? Mais uma pulga atrás da orelha aí, né? Então assim, realmente, pessoal, é onde a gente vem. Honestidade, qualidade e parceria. Eu queria comentar... Me complementa, por favor. Eu queria comentar assim, né, é muito legal porque como eu não venho sendo muito transparente com vocês do ramo do aço, né, eu estou agora, claro, com a Domafer aí, agora a gente entende mais, mas não venho de formação, então é muito legal porque eu me coloco sempre no lugar do cliente, né? Então, primeira coisa, pessoal, comparar banana com banana. Por que você está falando isso, Douglas? Porque o que acontece? Pega o resumo do aço, pessoal, na verdade é a quantificação do peso do aço, tá? Então você pega um orçamento lá, que está 1 tonelada, o outro está 600, se é que quando você está comparando a pessoa pôs, poxa vida, mas é a mesma ferragem? É a mesma coisa? Só uma observação, a barra de 3/8 ela varia de 7,56 kg a 7,200, de acordo com a marca do aço. E aí? Que a barra também compõe carbono. Enfim, aí entra em outros requisitos. Então, mas só para você entender, tá comprando a mesma coisa? Então, o que eu pego muito aqui, quando o orçamento está muito discrepante, que o cliente até me liga, pô, Douglas, adoro você, gente boa. Pelo amor de Deus, cara, o seu orçamento está 30%. Eu falei, opa, meu amigo, você pode abrir comigo? Ah, vou abrir com você. Eu falei, não quero saber o nome da empresa, me manda a parte do aço. Aí eu olho lá, o Mauro outra vez, inclusive, eu lembro dessa noite, ele mandou o orçamento, pôs na minha mesa, dá uma olhada, pelo amor de Deus. Eu falei, cara, eu olhei que não tinha como. O que aconteceu, pessoal? Não tinha um determinado elemento. Se eu não estou enganado, era a bitola de 8 milímetros. O que acontece? Não tinha o vergalhão lá, e aí o que acontece? O orçamento era mais barato. Beleza, aí você vai lá e fecha. O que acontece? Ele te entrega e fala assim, pô, mas cadê os elementos que compõem 8 milímetros? Ah, mas não mandei. Ah, mas eu pedi. Ah, mas no orçamento não compõe. Aí o cara ganha e ele manda como aditivo. Então, primeiro ponto de atenção, comparem o que você está comprando. Compara, verifica, olha lá. Se você não sabe, não tem problema, conversa. O que a gente puder aqui da Domafer, nós estamos aqui para explicar. Inclusive para mostrar. Tem gente que vem aqui, a gente mostra os elementos e explica a diferença para eles aí. Então tudo isso faz de fato diferença. Então esse é o primeiro ponto de observação para você ficar atento aí. Segundo ponto de observação, é um trabalho. Mas se você tem alguém responsável na obra ou você confere a sua mercadoria. Pessoal, comprou lá quantos elementos? Se você tiver disponibilidade ou alguém responsável que possa, confere lá. São 10 elementos, recebeu os 10. Eram quantos ferros? Eram 6 ferros, foi 6 ferros? Ah, tá. Ah, aqui a bitola é de 10, é de 8. Confere lá também se está vindo certinho. Porque às vezes a olho nu, para quem não entende, não consegue ver diferença. E não tem problema. Só que aí, quando o preço está muito abaixo, cuidado. Cuidado. Então, esse é o maior alerta que eu fico aí. Mais uma pulguinha atrás da orelha. Eu estou sendo sincero com vocês, pessoal, não, porque mas a gente pega muito realmente pessoas alguns clientes que reclamam, que vêm com qualidade, isso que é legal. E até quando eu perco, eu falo, eu não tenho problema em perder o cliente, porque às vezes fala, poxa vida, fui lá, comprei a ferragem, está tudo soltando, Douglas. Aí volta aqui. Então eu falei, cara, às vezes o barato sai caro, mas depois cai o muro, aí depois tem a trinca, o negócio solta, vai valer a pena, você vai ter que quebrar de novo, vai pagar mais, vai ficar mais caro. Eu tô tranquilo, porque eu tô fazendo melhor. Por isso que eu falei, é fácil vender aqui na Domafer, porque o produto nosso é de qualidade, então eu tô tranquilo. E a nossa equipe também, até os colaboradores que a gente faz processo seletivo aqui, o pessoal fala, pô, vocês armam com esse arame, ele é mais duro. Eu falei, é mais resistente. Eu brinco que a ferragem nossa você pode PTK, né? Não fica desmilinguida. Então a Domafer realmente é diferente. É diferenciado. Mauro, uma mensagem. O que você traria aí como uma mensagem, uma dica, uma observação, um alô, um agradecimento, um abraço? Sinta-se à vontade. Pô, pessoal, vamos lá. Eu gostaria de começar agradecendo pelo time da Domafer. Desde do início, pra gente, pra mim, tem sido
um grande desafio na minha vida também, né? Mesmo eu vindo aí há 20 anos de experiência no mercado, mas para mim está sendo também totalmente diferente de tudo aquilo que eu vivi lá atrás, né? Porque tá ao lado do meu irmão aqui, o Douglas, que é um cara totalmente diferenciado e ele gosta muito de falar, às vezes isso eu roubo muito as falas dele, né? Mas ele fala assim que eu levo ele ao exponencial máximo dele, né? Mas ele também faz isso comigo. É uma troca. Né? É uma troca. Eu falo, é um irmão que realmente a vida me deu e tamo aí, cara. Tamo aí pro que der e vier. Cara, o trabalho não é fácil, ele é árduo, ele é muito difícil. Para mim foi realmente um aprendizado enorme. Tá aqui todos os dias é um aprendizado. Eu amo o que eu faço. Eu amo estar aqui fazendo isso aqui. O Douglas, inclusive, às vezes já presenciou assim, cara, eu gosto mesmo de fazer aquilo que eu faço, pegar o projeto ali, desenhar, rabiscar, atender o cliente, solucionar o problema para o cliente, né? Gosto muito disso, né? E eu queria deixar isso bem claro, que eu não sou sozinho aqui dentro, né? A Doma Fé não é Mauro e Douglas, né? É uma família. Não é uma família, né? A partir do pessoal aqui do escritório, né, a gente tem a Karina, nós temos o Luiz aqui, que é nosso engenheiro civil, pessoas importantíssimas da nossa vida, pessoal da produção, desde o nosso encarregado, Alcimar, né, Alcimar, e automaticamente todos os meninos que compõem nosso time aí. Então eu quero deixar um muito obrigado a todos vocês, de verdade, tá, meu irmão? Muito obrigado a você. O trabalho não é fácil, ele é árduo todos os dias, mas a gente está aqui, pessoal, realmente para mostrar a diferença. Foi uma coisa que eu falei pro Douglas. Cara, eu vou até comentar um detalhezinho aqui, posso? Por favor, à vontade. Quando nós criamos quando o projeto do Uma Fera ali lá atrás, né, veio em pauta, quando nós estávamos conversando, eu falei, puta, irmão, de novo esse assunto, cara? Não, de novo não, cara. Aí ele, não, vamos de novo. Beleza, e estamos aqui, né? Sim. Então eu falei pra ele, falei, cara, se for para entrar para ser só mais um, eu não vou entrar não. Eu costumo brincar, o Douglas até fala, pô, Maurinho, não fala isso não. Mas eu gosto de brincar, se eu for para entrar, eu vou entrar igual o Liu Kang lá do Mortal Kombat com 2 pés no peito, entendeu? Porque tem que ser assim, cara, a minha vida é assim, ou vai ou racha, né? Então assim, cara, eu amo o que eu faço, literalmente. Um agradecimento aqui também muito especial à minha esposa, né, que ela sabe também o quanto foi difícil pra gente aí desde o início do projeto, da gente tá participando. Não foi fácil, foram dias difíceis demais no começo ali e estamos aqui, cara, firme e forte do que der e vier para atender o nosso cliente da melhor forma possível, solucionando para ele. Eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos os nossos amigos, clientes e a todos os nossos colaboradores. Muito obrigado. Eu tenho uma frase que eu fiz alguns anos atrás, eu gosto muito de citar ela, não publiquei ainda oficialmente, mas é uma frase para mim muito impactante. Existem muitas coisas que não precisam ser ditas, e sim feitas. E é assim que eu venho recorrendo na minha vida. Então, primeiramente, quero agradecer a Deus por estar aqui, independente de religião, qualquer coisa, agradecer toda a minha família, e a família eu falo que independente de sangue, é família das pessoas que estão ao nosso redor, fazem a diferença nas nossas vidas, né? Então o Mauro é um irmão que a vida não me deu, eu falo, não é puxando o saco dele, não tenho motivo para isso, mas é um cara que lá atrás acreditou muito em mim quando muitos nem acreditavam. Na verdade, algumas coisas ele acreditava mais em mim do que eu mesmo. Então eu acho que em tudo na nossa vida, se a gente realmente está para somar, multiplicar, tá com relação à alegria, as coisas prosperam, crescem. E é isso, eu queria agradecer, um beijão para a Rafa, minha mulher, um beijão para o meu filho Douglinhas, um beijinho para a Serena que nasceu agora, para toda a minha família aí e para todos aqui, toda a equipe. Eu não sou nada sem, não só os colaboradores, né? Tem pessoas por trás da família que estão aqui também fazendo trabalho, desde o câmera, aqui o Luciano, o rapaz que está lá na van também. Todos, só agradeço a Deus e que a gente possa utilizar, né, o nosso tempo agradecendo mais do que reclamando, é o que eu sempre falo para as pessoas, e aproveitar intensamente a nossa vida. É isso aí, tá bom? Isso aí. Valeu, pessoal. É isso, Luciano. Podcast Executivo recebendo hoje Douglas Sapupo Júnior e Mauro Guarnieri Neto, ambos sócios-diretores, administradores da Doma Fé Aço Armado. Nosso bate-papo de hoje conhecendo mais desse mercado mais específico e soluções em ferragens armadas. Então, para quem não conhecia, conhecer um pouco mais desse trabalho, desse time aí, que faz a diferença dentro desse contexto aqui na região
de Indaiatuba, através do podcast executivo, levando um pouquinho mais sobre esse assunto para vocês. Quero parabenizar em nome do canal Podcast Executivo, não só vocês, os gestores, quem administram, mas toda essa equipe que faz a diferença, transformando aí sonhos em realidade, não é? Porque é bem assim, mas com qualidade, com segurança e tranquilidade. Isso é importante também. Parabéns para todos vocês. Obrigado, Luciano. Sucesso. Obrigado a todos nós. Quero agradecer vocês também pela audiência, sempre participando com a gente, deixando o seu alô ligadinho nas nossas edições, seja de manhã, de tarde ou de noite. Muitas vezes as pessoas conseguem acompanhar ao vivo e às vezes não consegue acompanhar ao vivo, vai acompanhar naquele momento que ela pode, não importa. O importante é estar sempre muito bem informado e com o nosso canal Podcast Executivo é o que a gente tenta fazer, fazendo o melhor, levando o melhor em informação para vocês. Muito obrigado, até a próxima edição do meu, do seu, do nosso canal de informação, o Podcast Executivo. Vamos ficar de olho aí, hein, nos aços, das ferragens, é importante. Tchau, tchau.